Olá, pessoas maras da internet. Primeiro, desculpa o dia. É assim, foi preguiça mesmo. Preguiça de gravar. Porque tem que se maquiar. Aí eu não queria. Mentira. Não foi só isso, foram várias coisas que aconteceram aí ao longo da semana, que eu não postei os vídeos no dia certo, então vai sair esse vídeo sexta, vai ter vídeo sábado e provavelmente terá vídeo no domingo, tá bom? Então não me matem. A proposta é ter 3 vídeos por semana. Então, teremos 3 vídeos por semana, tá bom? Não nos dias certinhos, porque essa semana foi complicado, foi meio corrida, mas é isso. Vamos ao vídeo. Bom, no final de semana eu passei uma tarde com minhas amigas e conversando ali com elas, né? Uma delas citou a síndrome de pânico e tal, né? E aí eu falei, bom, vamos fazer uma coisa sobre isso, um videozinho sobre isso. Os males que vêm junto com a depressão, né? Esse é o tema do vídeo. Nós, ao longo da vida, a gente tem medo de muita coisa, muita coisa. Então, tem gente que tem medo de sapo, de cobra, de barata, tem medo de medos mais terríveis, que às vezes nem é um medo, assim, sério, mas assim, sua mãe saiu, foi ali na padaria, demorou 5 minutos a mais, você já tá com medo. Ai, meu Deus, onde que ela foi? Tá conversando com quem? Nesse inferno. Então, são medos que a gente tem ao longo da nossa vida. Quando a gente fica com depressão, esse medo aflora. Então aí, se você não consegue controlar esse medo, mesmo com medicação, mesmo com terapia, se você não consegue controlar esse medo pode virar crise de ansiedade. Então você vai sofrer por antecipação. Ah, se eu for em determinado local vai ter sapo, cobra e eu vou me tremer inteira e não quero. Então, essas crises de ansiedade podem ser geradas através disso, dos seus medos passados. Então, aquele medo que você nunca trabalhou em cima dele, não, um dia eu supero. Não, supere-se, entendeu? Tem que superar. Os medos da vida a gente tem que superar. Óbvio que ninguém vai se colocar em perigo, pelo amor de Deus. Né? Vai pra Austrália lá. Tem só um pouquinho de cobra lá. Ou então vai ali na ilha que tem aqui no Brasil, que é, né, aqui pertinho de São Paulo, que é cheio de cobra. Não, a gente não tá propondo isso. É perder o medo, mas não perder a consciência de que aquilo pode te fazer mal, sacou? Então a crise de ansiedade, ela se dá através dos medos que você nunca trabalhou. Então, o meu medo, quando eu tive depressão, um pouco antes de ter depressão, sempre foi perder a minha família. Então, se minha mãe fosse ali na padaria, que é um caminho que eu conheço, ali, se ela fosse na padaria, eu já sofria. Se ela demorasse um pouquinho mais. Onde tá minha mãe? Onde tá minha mãe? Teve uma vez, pra você ver que esse medo, ó, é antigo. Teve uma vez que eu fugi de casa, eu estava dormindo. Linda e bela. Eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E minha mãe, antes de eu dormir, ela falou que ela ia na casa da irmã ali em cima. Eu tô uma subida, né? E ela ia ali em cima, na casa da irmã. Eu não sabia onde era a casa da irmã, que ela foi. A irmã da igreja. Aí eu acordei e fui lá. Pulei a janela e fui. Mas não sabia onde era a casa da irmã. Eu fiquei perdida na rua, porque eu não andava sozinha na rua. 7 anos, eu não andava sozinha. Né? Aqui, mesmo não sendo um bairro tão perigoso, a minha família, né, meu pai e minha mãe, fazia tudo. Então eu não andava sozinha. Então eu não sabia onde era a casa da irmã, que era ali em cima. Então eu fiquei perdida na rua até que minha mãe me achou meio na rua, mas eu voltei para casa sem salvo, porque eu queria procurar minha mãe. Então eu sempre tive muito, muito, muito medo de perder meus pais, meu irmão, minha família toda. Então, quando eu fiquei com depressão, esse medo aflorou. Então, muitas das vezes eu passava noites e noites acordada, chorando. Meu pai e minha mãe aqui. Meu pai e minha mãe aqui. Mas eu chorava. Eu chorava desesperada, porque eu não queria perder meus pais. Então eu achava que a qualquer momento eu podia perder meus pais. Então, assim, não é perder no sentido deles sumirem. Era deles morrerem mesmo e eu não ter com quem contar, entendeu? Então, durante muito tempo, eu sofri com isso.
Mas esse medo, ele não se tornou uma síndrome do pânico. O que acontece entre a síndrome do pânico e a crise de ansiedade é que você fica muito pior. Aquele medo, aquele medinho que você teve ao longo da sua vida, ou, né? E aí você entra em depressão e esse medo vira uma crise de ansiedade. Se você não controlar ele, não trabalhar ele, né, como psicólogo e tal, esse medo pode se tornar uma crise de pânico. Então, conversando com essa minha amiga, né, ela foi me falando sobre as crises de pânico, de pegar no volante, de dirigir. Ela sempre teve muita vontade de dirigir e tal, só que ela não pegava no volante. Eu lembrei, eu nem falei pra ela, mas eu lembrei que ela sofreu um acidente mais nova. Então, eu fiquei pensando na minha cabeça, óbvio, né, gente? Eu não sou médica, eu não entendo muito do assunto, eu entendo o que eu vivi. Então, baseado no que eu vivi, que a minha médica me orientou, é que ela realmente sofreu esse pânico, ela tinha essas crises de pânico por conta do que ela sofreu no passado, aquele acidente. Então, eu estou deduzindo isso, tá? Mas assim, é uma dedução simples de ser feita. Então, se aquele medinho dela de dirigir, digamos que ela tinha um medinho de dirigir, quando mais nova. Depois desse acidente, virou uma crise de ansiedade, porque aquilo já paralisava ela de seguir em frente. A partir do momento que ela tentou pegar no volante, aquilo passou a ser uma crise de pânico. Então ela tinha síndrome de pânico de pegar no volante. E esse medo da síndrome do pânico é muito terrível, porque ele te paralisa e você não consegue fazer nada e a sua vida fica parada. Então é muito importante você trabalhar todos esses processos que tem. Tem muita gente que tem toque, digamos assim, eu, graças a Deus, eu não tive, mas eu sempre tive muito o hábito de lavar a mão. Então assim, se eu tô cozinhando alguma coisa que melecou a minha mão, eu tenho que lavar na hora. Entendeu? Melecou, terminei ali, eu já lavo. Eu tenho agonia de ficar com a mão suja. Então, possivelmente, se isso fosse uma coisa mais forte na minha vida, provavelmente eu teria toque, entendeu? Então, não seria um toque total, porque o toque ele tem vários derivados, né? Mas o hábito de lavar a mão viraria um toque. Então, graças a Deus, isso eu não tive. Mas é muito importante que você observe todos esses problemas se você tem depressão. Então, você tá com medo de alguma coisa que te impede de você fazer algo. Ah, não, eu não vou sair porque eu vou ser assaltada. Mas como você vai ser assaltada? Você já sabe que você vai ser assaltada? Não, você não sabe que você vai ser assaltada. Que horário que é? Um horário perigoso? É um horário que tem muita gente na rua? Então você possivelmente não será assaltada. Então, aquele medo que te paralisa é o preocupante, tá? Se você conhece alguém que tem esses tipos de medos que paralisa, te impede de fazer alguma coisa, orienta essa pessoa a procurar um psicólogo, um psiquiatra, para trabalhar mais esse medo, para que depois não vire uma coisa pior. Então, o que eu queria falar com vocês hoje era isso. Eu não sou médica, como eu já falei, eu não sou médica. O que eu falo para vocês aqui é sobre o que eu vivi, o que eu vivenciei, né, de experiência de outras pessoas, minhas experiências. Então, por favor, procurem um médico, procurem um especialista. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu falo só da minha experiência, tá bom? Então, procurem um médico. No mais, era isso, tá bom? Desculpa aí a ausência dessa semana, mas eu estou aqui. É bom vocês se prepararem porque eu vou voltar a trabalhar. E aí, não sei como vai ser aí os vídeos durante a semana, mas eu prometo entregar 3 vídeos por semana, tá bom? Isso é certeza. Agora, no mais, ficamos por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Se você gostou do assunto, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Por favor, precisamos de inscritos, estamos aí na campanha de o quê? De chegar pelo menos a 50, não é mesmo? É isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!